Olá, boa noite. Estamos mais uma vez numa live aqui, mais uma live pela editora Alferates para o lançamento de mais uma novidade da nossa editora. E hoje teremos o lançamento do livro do Davi Leucas, Introdução às microexpressões faciais, da codificação da face à identificação das emoções. Já está chegando aqui o Davi para conversar com a gente, para falar sobre o processo aí dele de escrita. Davi Leucas está chegando, o grande autor dessa novidade aí dessa noite, né? Salve, Davi, boa noite. Boa noite. Só aumentando aqui. Pronto. Agora foi. Perfeito. Então, estava dizendo aí, logo aí enquanto eu aguardava você chegar, né? Hoje temos aí uma grande noite, uma noite especialíssima, aguardadíssima, que é o lançamento, né, do primeiro livro do Davi Leucas, Introdução à Análise de Microexpressões. E eu sou suspeito para falar, porque eu fui o editor da obra, mas eu já visualizava esse livro, talvez até antes mesmo do Davi ter pensado, né, em escrever um livro. Mas antes de baixar o apresentador de programa de domingo, de tarde, eu vou deixar o Davi falar um pouquinho, se apresentar. Aí o pessoal está chegando também. Tiago, boa noite aí. Fala, boa noite, mestre Davi. Parabéns pela obra. Então, Davi, a palavra está com você. Se apresenta aí para o pessoal. E daqui a pouco a gente já vai conversar mais sobre o seu livro, sobre esse novo lançamento. Obrigado, Leonardo. Boa noite para todos, para todas. Prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, quem está vendo aqui, quem vai ver mais adiante, meu nome é Davi Leucas, eu sou psicólogo, tenho me especializado e devotado a minha carreira praticamente nos últimos 10 anos ao estudo do comportamento não verbal e do comportamento emocional. E com foco, né, também ali com a parte da psicologia da desonestidade, entendendo aí os fenômenos da mentira, não só numa intenção de detectar, mas de entender como a desonestidade afeta a nossa vida. Mas o foco principal do estudo é a emoção, né, de como a emoção ela ela conduz a nossa vida, ela participa das nossas decisões. E esse livro ele é o fruto dessa caminhada, né? Ela é a primeira obra dentro dessa caminhada. É a primeira que eu já visualizo como editor, né? A primeira de muitas outras. Nosso contato, né, Davi, foi um pouquinho antes, né? Nós conhecemos um pouquinho antes da explosão da pandemia, né, no mundo. E aí, todos os projetos que a gente estava ali planejando, né, a gente teve que passar para a virtualidade, mas com o trabalho da editora, né, a gente trabalha com livro físico, né? Daqui a pouco até a gente vai falar sobre as outras versões, né? Da versão Kindle, quando que ela vai acontecer, que todo mundo pergunta sempre, né, a versão Kindle e a versão Kindle, é uma história sempre assim, sempre longa de contar, porque eu não sou muito fã das versões Kindle, embora o meu eu esteja aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre a versão Kindle da obra. Então, mas a gente trabalha com livro impresso. Então, acho que naquele momento, né, naquela nossa primeira conversa, né, Davi, lá no centro do Rio, que eu levei lá uns brindezinhos da editora e tal, e ali já tinha surgido a ideia desse primeiro livro, né, do que se tornou agora seu primeiro livro ali de introdução à análise de microexpressões. Eu acho que com o meu olhar de editor, né, já ali naquela primeira conversa, eu já estava pensando, você me explicando, né, de toda a questão da identificação das emoções básicas, do trabalho, todo ali das microexpressões, de compreender as microexpressões, ali eu já estava pensando, né, isso daí vai virar um livro, isso daí pode virar um livro. E agora o que?
um ano e 6 meses, né, Davi? Um ano e 6 meses depois, a Um gente ano. tem, enfim, o livro materializado. Para você, Davi, como que foi aí essa experiência de escrever seu primeiro livro? Olha, Lê, você falou agora aqui, lembrei de muita coisa, né? Desde aquele primeiro bate-papo que a gente teve lá, e de fato, assim, desde sempre eu quis escrever um livro, mas assim como a educação, ela acabou entrando na minha vida de surpresa, né? Eu vejo que talvez escrever um livro tenha acontecido da mesma maneira e foi muito bom por isso também, né? Na verdade, naquele momento haviam planos, obviamente, mas a gente às vezes não tem a noção de como o processo acontece e tudo mais. Aí com a tua chegada isso ficou muito mais claro para mim. Eu já tinha escrito alguns capítulos de livros, mas é totalmente diferente, né? Você ter a obra ali que a expressão do que você acredita que seja, né? Não apenas uma, uma expressão da própria ciência, né? Que a gente tenta mostrar, mas da parte da ciência que você olha, né? Daquele fragmento que a gente tenta passar, e isso passa também, obviamente, por muito do autor, né? Ali é uma impressão de um pouco do autor naquele espaço. E assim, no início foi bem difícil, né, cara? Eu acho que acontece com todo escritor que está começando. Você para na frente ali da folha em branco e você, poxa, bacana, né? Faltam só algumas centenas de páginas. Como é que eu vou começar isso, né? Mais à medida que a coisa foi se desenrolando, foi ficando cada vez mais fácil. Eu tenho essa coisa comigo, né? Os inícios para mim são muito difíceis, de qualquer coisa, mas depois que eu tomo gosto, a coisa vai indo. Pessoas aqui para eu cumprimentar aqui a Cris, que está vendo a gente lá do Japão. Obrigado pela tua presença, Cris. Tem aqui também o pessoal que chegou. A Ione, nossa aluna também. E o Tonini, o Luiz Paulo Tonini Oh, aqui com a gente Tonini. também. Tonini, que faz parte aí de um projeto nosso de pesquisa bastante interessante, justamente de pôr em prática, né? Um projeto que visa pôr em prática esses conhecimentos que Uhum. também estão no livro, e estão no livro irmão dele, né? Que é o meu livro lá, a Introdução à Forense, enfim, né? Sim, sim. Ganhou o irmão, né? Que é o Análise de Microexpressões. E, Davi, eu acho assim, quando, quando surgiu a ideia, né, de propor um livro com microexpressões, eu lembro assim que você até comentou, pô, mas tem o trabalho do Paul Ekman, né, tem muitos trabalhos, mas não tinha em português, né? E assim, a mesma dificuldade que eu sinto que existe na linguística forense, eu sei que existe também nas microexpressões faciais, né? Para quem estuda as microexpressões faciais, que é o acesso ao material, né? É ter um material que seja um material honesto, uma porta de entrada, né, franca, direta, sem promessas mirabolantes. E já ali naquele nosso primeiro contato, lá nos primeiros projetos dos nossos cursos, dos eventos e tal, eu lembro que eu já havia comentado sobre essa questão da seriedade científica, né? E que foi o que cunhou, né? Foi o que batizou, né, a proposta desse livro e desses livros dessa coleção da editora Alferates, né, na qual se insere de linguística forense e também agora de microexpressões faciais, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, a gente tem aí um universo, né, cada vez mais bagunçado, cada vez mais caótico, né, em terra de quem tem um olho é rei, né? Então muita gente oferecendo promessas mirabolantes. E aí queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Até essa semana, né? Você esteve aí na imprensa falando um pouquinho sobre como influenciar positivamente as pessoas, né? E aí você faz um trabalho didático, né? E que, Davi, aí até a opinião minha, a visão personalística minha, é um trabalho de mostrar a face séria, né? Enquanto outros estão mostrando
né, a ilusão, a fantasia. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa sua perspectiva, como que é sobreviver nesse mar de desinformação, né, mantendo aí a seriedade que você sempre manteve, né, a credibilidade, né, e o rigor científico, seja como profissional, seja como professor também, né? Excelente, ó, um salve do Marcelão que chegou aí agora, do Defesa em Foco, página aí companheira da gente também. Sim. Rapaz, assim, eu trabalho com isso há algum tempo, mas começar a ensinar me fez colocar de frente com uma realidade muito complicada, porque a pessoa que está se interessando por linguagem corporal, né, ela, quando ela vai estudar, ela dá de cara com muita pseudociência, né, ela dá de cara com muitos conteúdos que, assim, gente, a gente vive numa era hoje onde as pessoas querem capturar você pelo algoritmo, né? E existe uma necessidade, né, grande das pessoas de desvendar o outro, né? De ali não ser enganadas e tudo mais. E muitas vezes as pessoas vêm com a linguagem corporal, com a expressão facial da emoção, para poder tentar entregar isso para a pessoa, né? Com promessas como você nunca mais vai ser enganado se você estudar a linguagem corporal e tudo mais. E muitas vezes até fomentando paranoias, né? Falando assim, olha, as pessoas à sua volta podem estar te enganando, então é melhor você estudar a linguagem corporal para que você não seja enganado, né? Então, assim, mais do que se aproveitar de uma necessidade, eu vejo já há muito tempo criando-se uma demanda para que haja uma necessidade de uma certa paranoia, né? Isso para mim é um grande serviço em saúde mental, né? Acima de qualquer coisa, a gente deve ser ético, né? Deve ter consideração pela emoção do próximo, mesmo que você nem veja essa pessoa, né? Você deve ser responsável pelas suas palavras e pelo aquilo que você acaba trazendo no outro, né? Então, nesse mar de coisas, eu via muitos meus alunos pedindo recomendações de livros. E eu me lembrei de quando eu comecei, né? Então, a gente pelo fato de eu ter vindo de uma faculdade de psicologia, isso me ajudou um pouco mais e não isenta a pessoa de passar por isso, de ter um pouquinho mais de discernimento do que é uma obra de pseudociência, que não é legal para você estudar comportamento, do que é. Né? Mas tem muito psicólogo que acaba também aderindo a essas coisas de pseudociência, sabe? Então é um início muito amargo, né? Aí o que me restava enquanto professor, quanto uma pessoa que queria estudar a expressão facial da emoção, é indicar alguns livros que nem sequer mais são produzidos no Brasil, que nem se acha mais para comprar, né? E mesmo esses não eram livros orientados ao que eu acredito que seja para dentro do estudo do comportamento, um tripé interessante, né? Que é a teoria, a prática e a ética. Né? Qualquer técnica comportamental precisa ter essas três coisas. E é aí que surge a necessidade, justamente. Né? Eu aqui, como você falou, né? Como sobreviver nesse mar de desinformação. Eu fiz uma postagem esses dias falando sobre dicas inúteis na linguagem corporal, né, onde eu pegava ali alguns onde eu pegava alguns mitos que já foram assim, por exemplo, as power poses, né? Não é dizer que as power poses não servem para nada, é dizer que a ideia da Amy Cuddy de que botar a mão na cintura vai fazer modificações fisiológicas, né, é algo que já foi tentado replicar e que não aconteceu igual. Então, assim, o próprio parceiro de pesquisa dela veio a público para falar: olha, não é isso não, bicho, faz isso não, pelo amor de Deus, né? Não acredita nessa parada, não. E as pessoas têm um apego por essas coisas, e eu sinto que quando eu falo sobre esses mitos, sobre essas coisas, as pessoas acabam indo buscar mais, incentivando um pouco o senso crítico em relação a isso, e é justamente essa missão, né? Então, eu costumo dizer que a pessoa que assiste os vídeos do Clu, que participa não só dos meus, mas dos seus cursos também, porque é uma outra coisa que a gente tem
que a gente divide, né, cara, é Uhum. que não tem esse mediatismo. E nesse livro você vai achar por aí também. Esse livro é uma expressão da minha filosofia de aplicação de tudo isso, né? É algo prático, mas que não necessariamente vai te falar assim, olha, pega esse livro aqui, você vai ler ele e você vai virar um especialista master de tudo isso, né? Como a gente falou, é uma porta, é uma maçaneta. Eu abro a porta ali e te convido a entrar. E ele pode, eu acredito assim, né? Porque quando eu terminei de escrever esse livro, veio um pensamento na minha cabeça. Eu gostaria muito de ter lido esse livro quando eu estava começando a minha faculdade. Talvez eu começasse a ter estudado essas coisas muito antes. E Davi, como editor, eu subscrevo o que você falou. Quando eu terminei de dar a primeira, aquela lida de ouvido, né? Que é a lida que o editor faz sem o olhar malvado do editor, eu olhei assim e pensei, esse é. O Davi até riu, não que o Davi conhece o lado do Mr. Hyde. Eu pensei, poxa, esse é um livro que eu gostaria de ter lido. E eu lembro assim que muito tempo no passado eu caí em vários engodos como Corpo-Mente e essas literaturas, quase literatura de banca, e eu sentia falta de uma literatura substanciosa e assim bem produzida. E eu pensei no livro e falei assim, esse é um livro que eu gostaria de ver nas prateleiras das livrarias, que eu gostaria de ver acessível às pessoas. Então, por quê? Principalmente, também por acompanhar o front-end, né, ali a frente do Clube Lab e também os bastidores, que eu acredito que duas coisas que me chamam muito atenção no seu trabalho, Davi, e não é rasgação de seda barata, que você sabe que eu, assim, eu sou muito econômico, né, com elogio, mas a ética e o espírito ali de compartilhamento de informações que fazem parte aí dessa filosofia do Clube Lab, né? Quando eu cheguei, eu logo assim me senti muito bem acolhido pelos autores, por você, pela Cris, e eu vi a preocupação, né, com a ética em todos os momentos, que também é uma forte na editora, faz parte, inclusive, né, de um dos pilares, né, da editora. E eu vi no livro isso, né? Vi no livro o reflexo dessa Club Lab formada, né, por todos aqueles que participam, né, em todos as etapas ali do funcionamento do clube, de você até os monitores, até os próprios alunos, né? E também esse senso ético, né? Que é extremamente importante quando a gente está falando de algo que é o comportamento humano, né? Que é a mente humana. O pessoal está fazendo aí perguntas, vou pegar aqui a pergunta. Ó, o blog não verbal pergunta: Davi, em quais livros ou autores você escrever este? Eu gostaria até depois de colocar aí meus 2 cents, né, a essa pergunta, mas eu não vou fazer que nem aquele apresentador famingo, né, de domingo, eu vou deixar o Davi responder. Esse é o Júlio, cara, do blog Não Verbal, cara. É uma pessoa que eu Opa, tenho Júlio. carinho e respeito, gente. Essa página é muito bacana também. Obrigado pela pergunta, Júlio, e pela presença, cara. Eu tento sair um pouco da caixa, né, em relação ao estudo do comportamento não verbal. Eu acho que o nosso cenário ele tem uma percepção excessivamente neuropsicológica, né, e trata da expressão facial de uma maneira muito mecanicista. Então, assim, por exemplo, eu sou muito a favor do estudo e do uso de conhecimentos dentro das ciências sociais, da semiótica, para o entendimento da expressão facial da emoção, porque é preciso que você veja, né, o ser humano de uma maneira biopsicossocial. Então, assim, obviamente o Paul Ekman está entre um dos. O livro, uma das propostas dele é ensinar o entendimento da expressão, ensinar a identificação das emoções através do fax, né? Então, obviamente, o Paul Ekman e o David Matsumoto
e a Erika Rosenberg não poderiam estar longe disso, né? Mas eu tento trazer alguns modelos do própria compreensão da emoção, porque o livro fala muito sobre emoção, né? Porque não adianta nada. Você vai pegar um livro, você vai entender ali a emoção sem saber o que é a expressão, sem saber o que a emoção é. Então eu gosto de trazer muito uma perspectiva de um autor francês chamado David Le Breton, que escreveu a Antropologia das Emoções. Ele trabalha muito com o corpo, por uma medida das ciências sociais. E eu tento trazer ali um pouco de uma perspectiva evolutiva e funcional das emoções, né? Então, a gente parte da perspectiva funcional das emoções do John Marshall Reeves, passa pela teoria do Cosmides, dos núcleos, né, de divisão do pensamento, das emoções, trabalhando com as famílias das emoções, por uma perspectiva evolucionista, né, por uma perspectiva que vai começar lá em Darwin, vai passar por Sylvan Tompkins, vai passar por Carol Wizard, vai passar por muita gente, e você consegue catar um pouquinho de cada coisa, inclusive até autores que de alguma maneira se contradizem, né, se opõem, como o Ekman e o Russell, mas eu acredito que essas coisas consigam dialogar, né? E nesse livro eu trago bastante desse diálogo, né? Principalmente desses autores, né? Então eu acho que as maiores influências aqui para mim são, obviamente, o Paul Ekman e o Carol Wizard, são autores que aparecem bastante ali, mas a gente é bem diversificado, né? Eu acho que a maioria, quem faz cursos comigo, vai encontrar a mesma bibliografia que vocês encontram no curso, uma bibliografia grande, né? Muitas páginas de referências para vocês olharem, porque eu tento buscar tudo de algum autor, de algum lugar, mas esses seriam, assim, o pensamento evolucionista do Isaac, do Ekman, eu acho que é o que direciona, né? Eu acho que o que falta a esse pensamento evolucionista, que é uma coisa que muita gente pensa, né, que a psicologia evolucionista ela ignora o social, o que não é verdade, mas o que falta um pouco no próprio entendimento da psicologia das emoções, das expressões faciais, vai ser mais utilizado mais à frente com Matsumoto, com Rosenthal e com David Le Breton em relação à parte social. E não só isso. O livro ele não fala apenas de emoção e da expressão, e sim de como lidar com essas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas a gente tem muitos autores ligados à psicologia positiva ou à própria psicoterapia, né, com alguns insights ali para como lidar com essas emoções. E eu acho, Davi, que esse é um grande um grande pró aí do seu livro, né? Que ele, mais do que uma introdução, ele é um curso. Eu até diria assim, Paul Ekman e todos os outros, eles são 2 pontos ali na referência, e depois vem o que é realmente o livro do Davi mesmo. E aí eu vou dar a minha resposta como editor agora, ali a pergunta do Júlio, né? Eu acredito que o trabalho do Davi, Júlio, todos os outros presentes hoje aqui no lançamento, o trabalho do Davi é um trabalho que passou já por um processo de amadurecimento e de reflexão, principalmente reflexão intelectual, de uma reflexão profissional, de um processo de ver o que funciona na prática e ver o que essa prática exige, né? Daqueles que vão acessar esse material. Então, eu acho que a obra do Davi, ela obviamente ela tem como uma fundação, né? Ela é fundamentada, né, em autores, né, consagrados como Ekman, como o Darwin, que ele cita bastante também na obra, entre tantos outros, né? A bibliografia dessa obra é realmente muito rica, mas é uma obra que tem a voz do Davi e a experiência do Davi, né, nesses anos todos, enquanto
praticante, né, da análise de microexpressões, enquanto também, né, docente dessa área. Então, traz o expertise dele, né, de tudo aquilo. E, assim, é aquilo que a gente não encontra normalmente nos livros, né? São os macetes, são as pistas que muitas vezes ficam ali escondidas, né? E que o Davi fala, olha, presta atenção nisso, olha, pode ser essa AU, né, essa unidade de ação, mas também pode mostrar ali brevemente uma outra. Então, e também a como lidar, né, com essa informação, né? Porque eu acredito que esse é um grande, parte também da minha admiração pelo trabalho dos psicólogos, que é a dificuldade que é se lidar com o emocional, né? Se normalmente já lidar com a alma humana, seja a nossa própria alma, seja, né, com outros seres humanos, já é complicado. Quando a gente se aprofunda ali, né, no nível psicológico da coisa, isso exige a gente uma postura extremamente cuidadosa, né, e extremamente também autopreservativa, de autopreservação, no sentido de termos uma postura que evite fazer com que reajamos, né, aquela informação acessando. Então, se detectamos ali uma microexpressão de raiva, né, ou então de nojo, né, é necessário saber como a gente está, qual é a nossa capacidade de lidar com aquilo, porque muitas vezes esse personagem, né, que está fazendo essa análise, ele não é um profissional que está fazendo uma análise fria, né? Grande parte das pessoas que vão procurar e que procuram esse tipo de literatura, elas querem colocar também na vida, elas querem saber, né, se ali a garota ou o garoto com o qual eles estão falando e tal, tá respondendo ali, né, bem aquele processo ali, seja de um conhecer o outro num relacionamento, né, seja numa negociação, seja na amizade, seja numa entrevista de emprego. Então, essa questão de lidar com essa informação é algo que o Davi traz ali na obra dele. Em cada capítulo sempre tem um cuidado de inserir, né, com questões ali de resolução de conflitos, né, questões de como entender as nossas próprias emoções, e eu acredito que isso é um elemento fantástico, é uma característica fantástica aí dessa obra do Davi, e que eu não encontro em outras obras. Eu não vejo, por exemplo, na literatura estadunidense, né, sobre o assunto, que costuma ter uma postura mais pragmática, né, sobre a leitura, né, sobre a análise de microexpressões. Eles simplesmente falam, né, olha, é isso aí e pronto, acabou, você se vira com essa informação. E não é o que o Davi faz, né? O Davi tem todo ali um cuidado de mostrar a formação daquela emoção, né, o que está nos bastidores daquela emoção, aí sim como que aquela emoção se manifesta, né, com os exemplos, inclusive exemplos fotográficos. O livro é bastante rico em fotografias, né, em imagens, e no fim, né, em como lidar com aquelas emoções, as nossas e a dos outros, né. E Davi, do ponto de vista do leitor, né? Quem que você espera que seja o leitor do seu livro, né? Porque a gente nunca, embora a escrita seja um trabalho solitário, né? A gente sempre escreve pensando em um leitor. Né? Quem foi o leitor aí que você tinha ali como alvo, né? Ali enquanto você escreveu esse seu livro? Olha, isso foi uma coisa que eu pensei durante o livro inteiro. Acho que todas as vezes que eu sentei para escrever, eu realmente pensava no que a pessoa que estava lendo aquilo ali, em cada momento, os insights que poderiam vir a trazer, o que poderia contribuir, quem seria que estaria ali do outro lado, né? E ele não é um livro que tenha restrições, né? Por mais que eu seja psicólogo, o livro ele é feito para qualquer pessoa ler, tá? Porque ele tem um objetivo. E o objetivo desse livro é justamente aprimorar a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas, tá? Esse livro ele é um meio,
Ele é um instrumento. A intenção que eu criei ele é um instrumento. Se você já estudou linguagem corporal, se você já leu algum livro de linguagem corporal, se você considera que você tenha um conhecimento intermediário ou avançado, pode pegar e ler que você vai ter conteúdo ali feito por uma outra abordagem, uma outra ótica. Se você nunca leu expressão facial da emoção, se você nem sabe direito do que se trata, não se preocupa, pode pegar o livro que ele vai. A ideia dele é pegar na sua mão, te falar: olha, é isso aqui, é assim, e agora vamos andando, tá? Porque o que que acontece, gente? Compreender o outro é uma competência indispensável para as tuas relações serem positivas, né? Eu fiz eu sempre falo isso com meus alunos, publiquei esses dias, falando que é para as pessoas se lembrarem de que a gente estuda sobre o comportamento humano não para desvendar o outro, desnudar, olhar para a pessoa e assim, né? isso, pior ainda, expor, sabe? É preciso você ter muito respeito pela informação que você capta do outro. Porque eu sempre brinco que a pessoa que estuda expressões faciais, ela é uma ladra, tá? No sentido calma aí que eu vou explicar, tá? Porque você está tomando algo que não foi te dado de consciência, sabe? Se, por exemplo, uma pessoa está tentando esconder a tristeza dela de você, e você se capacitou no estudo da expressão facial da emoção, e mesmo ela dizendo que está bem, ela exibe uma expressão de tristeza e você percebe isso, foi algo ali que você captou sem que ela te desse. E é preciso ter respeito por isso. Porque se ela não disse para você que estava triste, se ela mentiu dizendo que estava bem, é o direito que ela teve. Você não pode apontar para a cara dela, você não pode não, né? Não sou ninguém para dizer o que você pode ou não pode fazer. Mas assim, não vai fazer bem a sua relação apontar para o rosto dela e falar assim: você está triste, você está mentindo para mim. Sabe? Porque ninguém gosta de se sentir desnudado, ninguém gosta de se sentir invadido, analisado, sabe? O livro, ele não vai te ensinar a você ser um desvendador de pessoas, porque isso vai fazer mal para você. A ideia do livro é que você consiga captar as emoções na face das pessoas e, a partir daí, você consiga promover mudanças reais na tua vida, tá? O livro ele foi construído não só para que você pegue ele e leia, e termine de ler e coloque ele na estante, não. Quem pegar o livro em mãos vai entender que ele, embora não seja um livro volumoso em páginas, ele pode ser tranquilamente, e um dos objetivos dele é ser usado como um livro de consulta frequente. Porque cada vez que eu abordo uma emoção, a gente vai numa formulazinha, que é o que é a emoção, qual é a valência dela, ou seja, ela é uma vivência agradável, ela é uma vivência desagradável, qual o gatilho que a desperta, quais as variações dela que também cabem no mesmo espectro. Aí sim vem como encontrar essa emoção na face, através do fax. Em seguida, quais os comportamentos esperados de alguém que está vivenciando isso, porque tá bom, tô vendo a cara da pessoa e ela tá com raiva, tá, mas quais os comportamentos esperados? Uma pessoa com raiva vai atacar. Será? Uma pessoa com medo vai fugir. Será? Tem muita gente que foge com raiva e ataca com medo. Inclusive, o ataque é uma das linguagens do medo, né? E lá embaixo, né, a última sessão, eu destino para o impacto nas relações interpessoais de cada emoção. Cada uma das emoções tem todas essas sessões explicadas no livro. Né? O desprezo ele causa um tipo de impacto numa relação, a raiva causa outro, o medo causa outro. Né? E não só nas relações interpessoais, entre as pessoas, mas como lidar também um pouco com essas emoções quando você as sente. Então, a ideia desse livro é justamente trazer para quem vai ler uma melhoria na tua qualidade de vida emocional e na tua segurança ao lidar com as pessoas. Gente, quanto maior a compreensão, né, dentro da Gestalt nós chamamos disso de awareness, né, que é a tua compreensão daquele ambiente, das suas motivações, da sua vida. Quanto mais consciência você tem de um processo, diga-se a relação, quanto mais consciência você tem do outro,
sobre o que ele está sentindo também, mais seguro você se torna em lidar com aquilo. Eu digo seguro não na intenção de, eu posso falar com essa pessoa porque se ela sentir alguma coisa, eu vou saber. Não, mas que você possa se sentir preparado ou preparada para lidar com aquilo. Porque isso também, Leonardo, abre uma porta que é preciso ter maturidade para lidar. Porque você não vai ver só coisa boa, né? Talvez, e aquela pessoa que você achou que te admirava, em algum momento você vê um desprezo ali, né? Porque isso acontece. As nossas relações são plurais, a gente não sente uma coisa só pela pessoa durante o tempo inteiro. Será que a gente consegue lidar com isso? Isso é uma das coisas que eu tento trazer nesse livro também. Sim, que eu acho, inclusive, assim, uma abordagem fantástica que você faz, que é quase ajudar a pessoa a desenvolver a sua própria couraça, né? Para lidar com aquela informação que ela quer acessar. E, Davi, recuando um pouquinho, né? Voltando um pouquinho, para quem está assistindo a nossa live de lançamento e não assistiu Light to Me e não faz a menor ideia do que nós estamos falando. Qual é a diferença de expressão, microexpressão, macroexpressão? E aí eu vou fazer uma enxurrada de perguntas e vou deixar você falar, para não ter que interromper. Lá no Light to Me, isso agora é uma pergunta. Todas as perguntas aqui foram perguntas, na verdade, espontâneas, né? A gente não ensaiou nada, não planejou nada. E Sim, essa é uma dúvida minha mesmo, é uma dúvida em que, enquanto eu estava ali editando, né, o livro, essa dúvida ficou me martelando. No Light to Me tinha lá o personagem, lá, o protagonista, que mencionava que tinha pessoas que nasciam com essa capacidade ali, né, inata de identificar microexpressões faciais, que em outras isso era aprendido, né? Isso é realmente assim, enfim. Então, microexpressão, expressão, macroexpressão, e se é inato ou não, né? A percepção. Bom, a expressão facial, a gente pode chamar expressão e macroexpressão da mesma coisa. Ela é uma expressão, ela é um movimento facial que remete a um episódio emocional, tá? Então, dentro dos estudos ali que vão iniciar com Charles Darwin, vão passar por muitos autores até chegar ao Paul Ekman, o que a gente tem hoje dentro da ciência é um largo consenso de que cada uma das 7 emoções primárias, e aqui eu estou falando 7 por economia de informação, porque no livro vocês vão ver o título chamado 6 mais 1, e não 7, porque o desprezo ele é uma grande ressalva dentro do estudo da expressão facial da emoção. Ele é uma grandíssima ressalva. Então, assim, a gente vai falar as 7 e que existem movimentos musculares que são específicos de cada uma delas. Então, a tristeza move de uma forma, a raiva move de outra, a surpresa move de outra, e tem conjuntos musculares muito específicos, né? E isso, a gente tem inúmeros estudos que vão apontar para uma universalidade disso, ou seja, que qualquer pessoa demonstra essas expressões da mesma maneira entende-se com os mesmos músculos. Então, uma pessoa surpresa, ela vai erguer as sobrancelhas, abrir levemente os olhos e a boca pode cair. E isso acontece inerente ao Homo sapiens, tá? Não a brasileiros, enfim, qualquer pessoa do mundo, claro, né, salvo condições biomecânicas faciais, né, que impeçam isso, tipo um botox, uma paralisia, todas as pessoas vão movimentar os mesmos músculos. Você não vai ver uma pessoa fazendo surpresa assim. Nem assim. Não vai ver. Ninguém fica surpreso dessa maneira. Tá? Se eu fizer essa cara aqui, ninguém vai dizer que eu estou feliz. Tá? A gente tem um entendimento disso. E aí vem que é onde entra a microexpressão, que, mais uma vez, não foi Paul Ekman que descobriu as microexpressões, né? Foram outros cientistas, chamado Isaac Haggard, aconteceu bem antes, né, do Paul Ekman. Na verdade, aconteceu concomitantemente ao Paul Ekman estar estudando expressões faciais, mas ele ainda não tinha ideia desse conceito. Que são movimentos muito rápidos, que eu nem conseguiria fazer aqui para vocês, porque são muito difíceis de você mimetizar. São movimentos muito, muito sutis, né? Uma coisinha rápida, assim, uma mexidinha rápida em um
das musculaturas e que duram menos de 1 segundo. Em geral, uma microexpressão vai durar meio segundo. A expressão facial, que a gente chama de macroexpressão, né, essa que é bem fácil de ver, você não precisa de um conhecimento técnico para perceber. No entanto, as microexpressões, sim, são pouquíssimas as pessoas capazes de perceber as microexpressões e exige sim um conhecimento técnico para que você consiga percebê-las. A microexpressão, ela nada mais é do que um movimento em muito menor intensidade e duração do que as expressões, as macroexpressões. Então, se uma macroexpressão de surpresa levanta esses músculos, a microexpressão seria a mesma coisa, só que muito rápido e muito sutil. Tanto que eu nem conseguiria fazer. Quem quiser ver mais, no próprio site do CluLab você tem lá alguns testes, onde você testa seus conhecimentos em microexpressões que tem isso. E a microexpressão, ela tem uma coisa que faz dela extremamente importante para o estudo. É que ela é um link direto com a emoção espontânea. A macroexpressão, não. Aqui eu posso fazer uma expressão de raiva sem de fato estar com raiva. Mas a microexpressão, ela vai acontecer no momento onde está de fato ocorrendo uma expressão, uma emoção no sistema límbico, porque ela é parte do circuito emocional. Quando a tua amígdala ali, né, reconhece um potencial estímulo de medo, por exemplo, ela desencadeia uma enorme quantidade de reações. E uma dessas reações é o movimento da face, né, que tem ali esse papel social, né, e eu explico isso com muito mais riqueza no livro. Em relação à série Lie to Me, se você já viu a série Lie to Me, eu também acho extremamente divertida, mas não serve para aprendizado. Inclusive, tem a pesquisa que mostra que as pessoas que viram Lie to Me na pesquisa, né, analisadas, eram piores em perceber mentira do que as pessoas que nunca viram. Mas esse ponto de que há pessoas que são naturalmente mais capazes de perceber microexpressões, eu não acho que ele seja exato pelo seguinte. Existem, obviamente, bases neurais que vão ser ali de nascimento, vão ser congênitas e vão influenciar as nossas interações, né? Então, assim, por exemplo, o psicopata, né, ou a pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ou até o que se chama psicopata primário, né, é uma pessoa que vai ter algumas disfunções em algumas regiões do cérebro. Isso não é o determinante, tá, para que ela seja um psicopata ou não. A ciência, na verdade, tem muita contrariedade em relação a isso, mas, obviamente, tem ali um impacto na socialização dele. Algumas pessoas vão ter mais predisposição por características da história de vida pessoal dela, né? Assim, não vamos dizer que isso seja inato, que a pessoa nasceu com a capacidade. Pode ser que ela tenha nascido com uma predisposição a desenvolver suas áreas ligadas à socialização. Mas se o ambiente não a favorecer, talvez isso não aconteça. Diferentemente do mecanismo da expressão da emoção, a percepção de microexpressões, todos nós acabamos percebendo as microexpressões a um nível de menor consciência. Mas, assim, para resumir, em relação à microexpressão, de fato, há necessidade do conhecimento técnico. Perceber a expressão facial é algo inato para todo ser humano. Tá? Todos nós somos tão capazes de expressar como de perceber. Agora, a micro em si, esse movimento rapidinho, né, é bem mais difícil de perceber. E o próprio primor em identificar emoções, ele vem esmagadoramente da história de vida do indivíduo. Essas diferenças, né? Quem é melhor ou pior nisso, vem esmagadoramente da história de vida. Ou seja, é algo... E no livro, Davi, você coloca isso sem dar spoiler, né, sobre o livro, mas tem um trecho que você fala que, assim, quando eu fiz a minha primeira leitura, antes de editar, eu fiquei com isso marcando na minha cabeça, que é quando dá aquela sensação estranha. A gente está falando com alguém e, de repente, dá aquele estranhamento de alguma coisa não tá se encaixando, né? E aí você não sabe muito bem. Eu, particularmente, eu tenho isso
não vou dizer que eu tenho uma dificuldade, é muito pelo contrário, eu adoro ironia e sarcasmo, enfim. Mas muitas vezes a gente fica em dúvida, né, se a pessoa está sendo irônica, não falando e tal. Ah, então, muitas vezes, assim, caimento de tipo, a pessoa estava brincando, foi um elogio mesmo, enfim, porque justamente parece ter alguma coisa além, né, ali que meio que mostra, opa, tem alguma coisa errada, né, que não está combinando, nessa moldura não está combinando com o retrato, né. E provavelmente talvez já seja essa percepção, né. E aí, Davi, eu vou te falar, vou fazer uma pergunta, que assim, lendo também o seu livro, né, o processo editorial ocorreu quase concomitantemente com esse seriado que está parando o Brasil, chamado CPI. Então, olhando lá, observando, assistindo, né, aos depoimentos, obviamente eu fui tentando colocar ali em prática, né, o que eu estava lendo ali, né, durante o processo, né, de edição do livro. E algumas vezes realmente, né, era clara ali as expressões, né, principalmente quando as pessoas eram pegas mentindo. ah, Tem aquela cara, né, ali meio de cachorro perdido, né? Aquele olhar meio assim, tipo, e agora, né? Mas ao mesmo tempo, aí eu pergunto, existem pessoas, Davi, principalmente aí no meio político, que elas conseguem desenvolver a capacidade de mascarar eficientemente essas microexpressões, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa está mentindo, a gente vê ali que está trazendo informações que não são verídicas e a cara dela tá ali plácida, tranquila, né? Como que é isso? Existem níveis de mentirosos, assim como existem níveis de bons profissionais e praticantes de qualquer coisa. Né? Você reconhecer um bom mentiroso é simples, né? Você é um mentiroso constante. Né? Quanto uma prática leva à perfeição da mentira também. E a gente está falando, né, de pessoas, quando a gente está falando do meio político, a gente está falando de um campo onde o engodo ali, né, a negociação faz parte da prática. Então a gente está falando de pessoas altamente eficientes, né? Eu não estou falando altamente eficientes necessariamente na mentira, mas no manejo das relações sociais, tá? E isso pode incluir a mentira também. O próprio Paul Ekman vai falar, né? A maioria dos mentirosos vai enganar a maioria das pessoas na maioria das vezes. E isso é o que a gente vê, né? A maior parte das mentiras, a Bela de Paulo e os colaboradores, eles fizeram em 2015 um levantamento, né? Uma meta-análise, 2017, perdão, uma meta-análise gigante sobre diversos estudos que falam da porcentagem que um ser humano consegue de detectar as mentiras, né, de um ser humano médio. E basicamente gira em torno de 54%. Tá? Quem acha que que os psicólogos levam vantagem nisso, a vantagem é ínfima, que é 56 e pouco por cento, e os policiais ficam em 55,9, alguma coisa assim, por cento. Então, policiais e psicólogos ficam ligeiramente acima da média, mas sinceramente, nada significativo. Mas o que isso significa no geral é que, na maioria das vezes, metade do que mentem pra gente passa. E isso tem diversos motivos. A face, onde é que entra a face, né, na questão da detecção da mentira? Quando a gente fala de perceber desonestidade, a gente está falando de um processo muito complexo. Tá? E eu acho que a face ela entra no âmbito de você conseguir distinguir quando uma emoção ela é autêntica, quando ela vem dos centros neurais subcorticais, chamados, né, do sistema límbico, ou seja, quando a pessoa de fato está experimentando uma emoção, ou quando aquela expressão ela é posada, ou seja, a pessoa está fazendo aquele movimento deliberadamente. Tá? É uma coisa que eu trago um alerta para todo mundo que estuda expressão facial da emoção, e quem lê o livro vai ver isso em muitos lugares, é que nós conseguimos, através da ciência, sim,
excelentes indicativos através desse método de entender o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está sentindo, tá? Mas não há método científico que vai te revelar por que a pessoa está sentindo aquilo, tá? Então, assim, eu estava conversando com a minha esposa ou com o meu marido, e aí ele fez uma expressão de desprezo. Ele fez expressão de desprezo porque não gostou do que eu estava falando. Não! Pode ter pensado em um monte de coisa. Pode ser sobre uma coisa que ele está pensando, pode ser sobre ele mesmo de não estar entendendo o que você está falando. Tem muitos motivos, né? O que a gente consegue entender, o máximo que a gente pode fazer é uma inferência temporal entre o discurso e a fala. Se, por exemplo, eu estou falando assim, você fala, vamos comer uma dobradinha hoje, dobradinha, né? E faço uma expressão de nojo, é bem provável, né, gente? Desculpa quem gosta de dobradinha, eu realmente não consigo comer dobradinha. Mas está no mesmo tempo, né? A frase da dobradinha e a expressão de nojo. Significa que pode haver uma relação. Pode. Não tem relação para isso. Pode haver. Tá? Aí a gente vai num procedimento investigativo, né? De hipótese e verificação. Então, se você tem ali, aí falando muito mais assim da aplicação da expressão facial da emoção para, por exemplo, uma entrevista com uma testemunha, uma entrevista forense, né? Você está falando de hipótese e verificação. Se, por exemplo, você fala sobre um tópico e a pessoa exibe uma expressão de medo, não dá para você pular da cadeira e falar, você está com medo disso, você é culpado. Não tem como. Só que você tem ali já uma informação que você pode, mais à frente, tentar confirmar, falar sobre aquele assunto de novo, mencionar aquilo por uma outra perspectiva e buscar para ver se a emoção é a mesma. Né? Mas existem pessoas que são muito boas em mascarar suas emoções, mas no caso da microexpressão é algo que não está sob o nosso controle. Tá? Então, assim, tem até aquele conhecido vídeo do Faustão, que eu sempre coloco, né? Comendo iogurte, fazendo a cara de nojo horrorosa, né? Durante o negócio de um patrocinador, ele come o iogurte e faz uma cara terrível, né? De nojo. Então, você não controla suas microexpressões. Né? Até na entrevista que eu dei para o UOL, esses dias eu estava falando, né? Uma das coisas que a pessoa deve ter em mente quando ela vai falar sobre algo numa rede social é quais as emoções reais dela sobre aquilo. Porque se você vai falar, por exemplo, sobre vacina e não acredita nisso, isso pode aparecer na sua face como tem aparecido em tanta gente, né? Então a microexpressão ela não é controlável, ela pode escapar. Tem gente que é muito bom em mascarar, né? Em não mostrar, assim, no sentido de fazer um engodo com a pessoa, fazer uma deflexão, né? Chamar a atenção da pessoa para outra coisa, para mascarar as reais emoções dela, sim, mas estará lá, estará na face. Comigo, assim, é até interessante, eu devo ser um mau sujeito para a questão da análise de microexpressões, né? Talvez, assim, ficar muito perdido nos pensamentos. Às vezes, por exemplo, eu posso estar expressando ou expressar, talvez, ali uma microexpressão de alguma coisa que eu estou pensando e que não tem nada a ver com o ambiente no entorno ou com o que a pessoa está falando. Isso, assim, eu sei que já com expressão. Alguém fala, você conhece fulana? Eu não saber quem era, que lembrar de uma outra pessoa, e aí eu fazendo, não foi nenhuma microexpressão, foi uma expressão mesmo, eu fazer uma cara feia, porque eu lembrei de uma outra pessoa com o mesmo nome, enfim, e gerar ali uma gafe, né? Uma situação ali um pouco constrangedora, né? E que era até meio difícil de explicar, desculpa, eu fiz cara feia, mas o que eu lembrei de outra pessoa que eu não gosto, enfim, a coisa assim que é realmente esquisito ter que explicar, né? Ou então, muitas vezes eu estou respondendo a mim mesmo. Isso já aconteceu até em aula, em palestra. Eu tenho um péssimo hábito de responder a mim mesmo usando uma expressão óbvia. Né? E a pessoa fez uma pergunta e eu, assim, eu pensei em uma coisa e eu respondi, óbvio. E eu devo ter feito uma cara de tipo de tédio, mas que não tinha nem nada a ver com a pergunta, tinha a ver com algo que eu mesmo tinha pensado. Então eu acredito que eu devo ser o caso oposto disso, o caso que acaba entregando expressões ali que não, microexpressões talvez, que não tenham nada a ver ali com o contexto. Mas essa atividade cognitiva ela também é revelada. Não existe também nesse livro, eu falo pouco sobre isso, mas a atividade cognitiva também traz alguns sinais na expressão facial.
mas, ou seja, é possível você também localizar isso no tempo para conseguir fazer essa relação. Só que, mais uma vez, é uma relação potencial e provável, né? Não existe certeza, não existe 100% nesse caminho. Rapidamente, aí saudar o Diego Alves, que é o escritor recente que está chegando na nossa casa editorial, na Alferates. Diego Alves, em setembro, vai lançar um belíssimo livro de contos que se passam ali naquela região mágica, fantástica, altamente musical, que é o Sertão Mineiro, o Vale do Jequitinhonha. E Diego Alves, boa noite aí, saudações, obrigado aí pela sua audiência aí nessa noite. A gente está ansiosíssimo aí pelo livro do Diego, que é um livro belíssimo, livro fantástico. E, Davi, justamente é essa questão, acho que o seu livro traz, que é diferente dos outros livros, né? Porque não é simples a detecção de microexpressões faciais como as pessoas vendem. Então, canais de YouTube, perfis, blogs, páginas, vendem a coisa como se fosse um passe de mágica, ó, defesa 24 horas, ansioso pelo livro. Logo já está chegando o pessoal que comprou na pré-venda, né? A gente teve um volume aí grande de compras na pré-venda, vai estar os livros de vocês vão estar sendo enviados aí ao longo aí dessa semana, mas todos vocês também, aí quem comprar também a partir de no e-mail de vocês o código de rastreamento lá da nossa distribuidora, que é a Livraria Dante. Vou aproveitar aí que a gente está aí já na reta final e falar, né? Ó, o livro ele está à venda, ele estava em pré-venda até hoje. A partir de hoje ele já está à venda no site da Livraria Dante, que é livrariadante.com.br. É simples, eu vou tentar colocar, eu me atrapalho aqui para digitar. Livraria Dante de Dante.com.br. Deixa eu terminar de digitar aqui. .br. Prontinho. E aí tá disponível lá. Alguém Ou me também, perguntou. pelo link na bio da Editora Alferates, quanto o link na bio do Clulab, você encontra lá Isso. os canais para chegar direto na. Johnny. Seguridad no verbal pregunta. No es simple la detección de microexpresiones, pero estamos obligados a entrenarlas. Quienes laboran en actividades de riesgo. Exatamente. É o Johnny, né? O Johnny. Johnny trabalha com a parte de segurança. Johnny, prazer tê-lo com nós aqui mais uma vez. Grandes abraços, saludos desde Brasil. Johnny estava no nosso simpósio, tem uma palestra lá do Johnny no nosso simpósio. Eu espero muito que no simpósio seguinte esteja aí com a gente. Ainda não o convidei formalmente, mas aí, vamos falando novamente, se puder contar contigo. Sim, olha, atividade de segurança, né, que é também um dos campos de trabalho do Johnny. Eu me lembro que um dos inícios da minha carreira foi em empresas de segurança e investigação. Eu trabalhei por 12 anos no campo da psicologia organizacional, e sendo 7 deles os quais eu fui psicólogo de uma empresa de grande porte na área de segurança, onde trabalhava principalmente com o treinamento de seguranças que fariam a guarda do que chamam de VIPs, né, da família de diretorias, ou seja, de pessoas de altos cargos. E eu desenvolvi para eles ali um treinamento, acho que foi o primeiro treinamento em comportamento não verbal que eu desenvolvi, sobre realmente o reconhecimento de potenciais ameaças, né, que é justamente, passa pela expressão facial da emoção, pelo olhar, de maneira indispensável. Então, quem é da área de segurança, a linguagem do ataque, o primeiro lugar onde ela vai aparecer é na face. O primeiro lugar onde um grande problema pode vir é a face. Então, é um componente indispensável para você saber.
Aí, parafraseando aí, completando a fala do Johnny. Gracias, Johnny. Saludos desde o Brasil. Ah, e, Davi, agora então vamos falar um pouquinho do livro. Já estamos aí na reta final Sim, sim. do nosso lançamento. O livro, então, se encontra lá na Livraria Dante, acessível lá também pelos nossos perfis aí do Instagram. Qualquer dúvida, pode entrar em contato ou por aqui pelo perfil da editora ou pelo perfil do CluLab, que ele repassa aí para a editora e para a livraria para respondermos as perguntas. Pessoal que pergunta da versão Kindle, sempre aí por volta de 6 meses após o lançamento sai a versão Kindle, mas essa semana o livro também vai estar à venda na Amazon, livro físico, né? E a versão Kindle sai daqui a 6 meses. E o Jorge também envia Correio do saludos. Uruguai. O Diego, tenho perguntas para o Davi também. É possível usar como técnica para o teatro? Perguntou para a pessoa certa. O Davi tem um trabalho fantástico nessa área. É Diego, né? É Diego ou Diogo? Diego. Diego. Diego, todos os modelos das fotos que vocês verão são atores. Todo o trabalho do CluLab, todas as expressões, todo o material que a gente tem é com uma companhia de teatro, né? Então, os atores ali, eu ministrei um curso para eles sobre expressão facial da emoção, e a partir desse conhecimento que eles tiveram, a gente produziu o material. Inclusive, já ministrei alguns treinamentos para atores. Não só é possível, como é altamente recomendável. Por quê? A partir do momento que você é capaz, uma das coisas que tem, que eu incentivo, e até é parte do livro, né? Porque não é só leitura. Você vai ler, você vai aplicar e praticar. É você fazer a expressão. Para você conseguir perceber a expressão do outro, vou parafrasear o Freud aqui, que fala o seguinte, que o pensamento é o ensaio da ação. Né? Então, assim, pensar uma coisa e fazê-la é algo muito parecido. E a gente, dentro da nossa memória muscular, vou dar um exemplo, né? Quem aí joga futebol, pratica algum esporte? Eu não jogo nada de futebol, né? Mas eu pratiquei durante algum tempo artes marciais mistas. Então, quando eu vejo uma luta, né? Eu já pratiquei aqueles movimentos ali, então eu conheço. Então, quando você pratica um movimento, vai ser mais fácil de você reconhecer ele nas pessoas. Logo, vai ser mais fácil de você expressar. Então, um ator, ele é capaz, por exemplo, de aprender expressões como o que a gente chama de miserable smile, ou o sorriso sofrido, né? Que é um sorriso que passa tanto uma emoção de tristeza quanto um sorriso junto, né? Que é um sorriso resignado. Então, ele vai aprender uma gama de expressões e significados diferentes que pode trazer uma riqueza muito grande para a interpretação dele. O Pode trazer, Davi, não, tem ensinado e visto acontecer. Traz. Inclusive, o Pedro é um dos nossos. O Pedro não, o Rodrigo, né? Rodrigo. Sim, um dos nossos modelos. O Rodrigo aí que a gente tá conversando, fazendo um trabalho junto, né, para ele fazer ali a interpretação de alguns contos de alguns livros, né? De um livro aí que provavelmente vamos ter em novembro. E, Davi, olha, eu já reparei isso em séries, né? Eu sou fã dessas séries, né? De investigação criminal e CSIs da vida. E eu já notei que os atores, eles não fazem como microexpressão, né? Eles fazem como uma expressão muito rápida, né? Mas existe realmente ali um cuidado, provavelmente, né? As escolas de teatro, né? De formação de atores estadunidenses têm um trabalho ali para fazer essas expressões, né? Porque em casos ali, quando tem ali aquelas cenas, né? De depoimento, e aí a pessoa fala que matou ou que não matou, ou que vê ali a foto, né, de uma pessoa amada ali morta e tal, o ator faz ali, né, aciona as AUs correspondentes, né, as unidades de ação correspondentes. Então, assim, eu desconfio que lá fora, né, haja já um trabalho consolidado, né, principalmente para quem trabalha para vídeo, né, atuando, né, para o vídeo, que hoje em dia, né, com as câmeras aí de maior resolução, né, peguem ali os detalhes, né, então
ele já tem aí esse trabalho aí de uma microatuação, de uma atuação, né, extremamente acurada, né? E Davi quer falar um pouquinho sobre o Sylph? Ah, sim, também, excelente, gente. Eu gostaria sim. Gente, agora aqui para a área da linguística forense, né? A gente está produzindo o primeiro simpósio internacional em linguística forense, que vai acontecer 17, 18 e 19 de setembro, tá? No mês que vem, aí estamos a um mês do evento. O evento ele é organizado aqui nessa parceria, mais uma vez, do Clulab com a editora Alferades, onde a gente vai reunir nomes do Brasil e de fora sobre a linguística forense, né? Acho que o Leonardo pode falar um pouco melhor sobre os nomes e temas, mas falando das questões técnicas do evento, é um evento gratuito, tá? Tem certificado, então é só entrar lá, mesma coisa, vai lá na bio do Clulab, já compra o livro, tá? Já garante o seu exemplar e depois já sai de lá com a inscrição para o simpósio. Tá? Vou deixar aqui com o Leonardo a parte dos temas. O que Sim, que o nós pessoal teremos aí fala? bastante temas voltados à atuação do linguista forense enquanto perito, né? Então aí a gente vai ter nomes internacionais, como o Antônio Fábio Caterino, do Instituto Italiano, né? Instituto Nacional de Linguística Forense da Itália. A gente vai ter aí pessoal também do Brasil pioneiríssimo na área de linguística forense, né? Jordana, né? Welton. Vamos ter um curso de redação de laudos periciais, né? Vocês conhecerem um pouquinho aí essa estrutura e o pensamento aí do Clulab. E passem lá também, né, no site do Clulab, passem lá no perfil, sigam o perfil, né, lá do Clulab, aqui, né, do Clulab aqui no Instagram. Davi, palavrinha final aí pro pessoal que vai comprar seu livro, já comprou seu livro, tá pensando em comprar seu livro. Pessoal, primeira questão estou muito feliz, agradeço ao Leonardo e toda a equipe da Alferades, que teve toda a dedicação e paciência, né, com a pessoa que está fazendo o seu primeiro livro. É óbvio que vai ter alguns tropeços, mas todos os tropeços foram muito bem cuidados e recebidos. Convido também as pessoas a conhecerem a editora, que para mim é minha casa literária, então estou muito feliz por essa oportunidade. E, gente, esse livro foi criado para. Ah, Ione já comprou, bacana. Que legal, Ione. Foi criado pensando em vocês, assim, foi criado pensando em quem quer aprender e a criação desse livro é um ato de respeito às pessoas que querem buscar um conhecimento, mas acabam batendo o olho em muita coisa que quer fazer vocês comprarem um livro, iludir, e aí quando a pessoa vai aplicar isso na vida, acaba causando prejuízo. Né? Um dos motivos é justamente Olha, elucidar. Então, diga. eu sou suspeito em falar, mas eu já virei um fã do livro. E, assim, já desde o início já fiquei muito empolgado, né? Porque eu aprendi com o livro. Isso também foi o legal ali do meu trabalho de editor. O vibrar lendo o texto, né? Tipo, caramba, né? Que maneiro isso, caramba, olha só. Eu acho anotar isso aqui. Não precisa anotar, eu sou o editor do livro. Isso aqui vai estar sempre aqui. Então, para vocês, né, que ainda não compraram o livro, comprem. É um livro que vale a pena ter aí à disposição
de vocês, a mão de vocês Olha, para consumo. E o para melhor também para esse... comentário, assim, o comentário que eu Oi? gostei muito foi. Tá me ouvindo? Tá saindo a minha voz? Deu uma Tô sim, travada. tô sim. O comentário que o Pedro fez, né, de, poxa, parece que eu estou numa aula, acho que foi o Pedro, né? Foi. E assim, gente, quem já viu vídeo, aula, esperem a mesma coisa. Um monte de exemplos, tentando colocar o leitor na situação. Essas minhas tiradas de humor desavisadas que vão aparecer uma hora ou outra no livro, então não vão esperando um livro duro, catedrático ali. Tem sim conteúdo, vocês vão aprofundar bastante, mas algo que vocês conseguem ler tranquilamente e que vai, assim, sem dúvida, trazer alguma diferença. O Rodrigo E me fala, atrevendo ele ali serve a para quem já tem responder um conhecimento mais avançado, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Muito, assim, o livro ele vai te ensinar os conceitos da emoção que, sinceramente, eu já eu ainda não vi sendo abordado dessa maneira, de uma maneira orientada à prática. Porque o que acontece muito, gente? Tem um livro falando sobre emoção, tem um livro falando sobre expressão facial. Essa construção da emoção não está orientada a essa prática. E esse livro está com tudo em sinergia. Né? A forma como eu explico a emoção é orientada à prática da expressão facial da emoção com a utilização do fax. Você vai ter lá a tabela com as unidades de ação, com os nossos, com a nossa equipe, né, com o nosso, as nossas imagens do fax, e vai ter a aplicação disso, né, para o MFAX, vendo cada unidade, mostrando ali como detectar. Só que vai muito além disso, né, como eu falei, vai além na questão das relações, dos comportamentos, enfim. Mas fechando, gente, o livro é um convite, é uma aula, tá? E que É uma acredito conversa muito. franca também, né? É uma conversa franca. Várias vezes me senti Sim, ali. sim. A gente gosta de conversar bastante, né? A gente tem os nossos momentos de conversa durante a pandemia, né? E ali eu me senti conversando com o Davi em vários momentos, né? E eu vendo as explicações e até para minhas próprias dúvidas. Então, é um livro que serve para quem já tem conhecimento avançado, é um livro que serve para quem tem conhecimento intermediário, está começando, que nunca ouviu falar no assunto. Então, em qualquer estágio que a pessoa esteja, o leitor esteja, vai se sentir ali. Ah, Juliana, eu vi lá, estava lá na lista da pré-venda, né? Juliana, o seu exemplar tá aí essa semana, tá aí essa semana. Os dois, né? Eu vi que a Juliana comprou 2 exemplares, né? Inclusive. Então eles vão estar seguindo aí essa semana. E você vai gostar, certeza. Assim, quem comprou e quem comprar, né, vai gostar muito. Uma obra que traz abordagem leve, acessível e sem ser rasa, né? É uma obra que aprofunda bastante. Então, sim, vale muito a pena. Mas como eu disse, eu sou suspeito de falar porque eu já sou fã do assunto, sou fã do trabalho do Davi e eu já virei um fã do livro. Então, pessoal, Davi, já vou me despedindo por Tranquilo. aqui, vou passar para você se despedir também. Pessoal, boa noite. O Luiz, acho que o pessoal da livraria te respondeu, né? Te respondeu aí hoje. Todo mundo que comprou na pré-venda, os livros, eles vão começar a ser enviados a partir dessa semana. Foi um volume aí grande de vendas, então eles vão sendo enviados aí. Mas todo mundo recebe, todo que compra na livraria, recebe o código de rastreamento. E aí vai ser possível rastrear lá o envio do seu livro, né? E aí vai depender muito também da modalidade, né? Você pode ter comprado ali por Sedex, por PAC, né? pelo frete econômico, aí depende muito, né, da modalidade que você escolheu ali na hora de comprar. Então, pessoal, boa noite, obrigado pela audiência. Davi, parabéns, né?